Sim à igualdade racial está à venda aqui no museu, na lojinha do museu. Ela vai contar um pouquinho sobre pra gente também. Aproveita para se esticar, vai? Foi? Tudo certo? Todo mundo esticado? Estamos preparados? Luana Genô. Nossa, que fôlego, hein? Adorei. Que maravilha. Recebi até uns assovios. Que beleza. Gente, bom dia. Quer dizer, boa tarde. Já estou perdida, né? Quero agradecer a todas e todos pela presença nesse sábado. Eu sei que é um tempo muito importante. Dividir um pouco do tempo com o outro é muito valioso, né? Então, obrigada mesmo pela presença aqui. Eu sou Luana Genô, fui muito bem apresentada e agradeço pela generosidade, né? Tem algum... isso que eu ia perguntar. Obrigada. Enfim, eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre economia da inclusão, sobre, sim, a igualdade racial e afins, que são temas que estão muito ligados. Então, eu vou falando aqui, mas também depois quero me colocar à disposição para a gente trocar um papo, porque eu sei que aqui a gente tem um espaço de tempo um pouco limitado. Bom, eu dirijo uma instituição que se chama Instituto Identidades do Brasil, IDBR. Fica aqui em Botafogo, na Rua Farane, número 23, sala 104. Então, todos muito bem-vindos e bem-vindas a estarem com a gente. Aqui eu tenho a Gabriela, que trabalha comigo. Então, um alô aí, Gabi. Uma salva de palmas para essa mulher maravilhosa também. Somos uma equipe de 15 valentes que lutam aí para transformar um pouco o mercado de trabalho, enfim, a sociedade de maneira geral. Então, é isso. E vejo aqui tantos queridos e queridas na plateia que a gente ama de paixão também. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. A gente, no Instituto, faz uma campanha que se chama Sim à Igualdade Racial, e é por isso que eu visto essa camisa, que representa para a gente que a igualdade racial é uma causa de todas e todos, independente da cor da pele. Então, o que vocês podem ver aqui é que tem várias tonalidades, que representam, obviamente, de uma forma muito resumida, essa diversidade étnico-racial do Brasil. E cada vez que eu começo uma fala minha, eu peço para que as pessoas repitam sim à igualdade racial. Então, eu vou pedir para vocês repetirem sim à igualdade racial. Tem gente empolgada. Vou fazer 3, 2, 1. Tá? 3, 2, 1. Sim à igualdade racial. Maravilha. Eu sei que vocês não almoçaram, vocês estão me dando esse períodozinho para eu poder falar, então eu até respeito, mas dá para fazer melhor. Então, 3, 2, 1. Muito bem. A segunda parte dessa fala, que é sempre obrigatória em todos os nossos talks, né, nossas falas, é dizer que a igualdade racial é minha causa. Tá? Então, vou fazer 3, 2, 1 e aí vocês repetem. A igualdade racial é minha causa, tá bom? Então, 3, 2, 1... Muito bem, o pessoal do fundão não está fazendo, senão estava ouvindo. Estou vendo vocês, hein? Estou de olho. Eu sou aquela professora chata, né? O pessoal do fundão. Né? Vai, pessoal do fundão. 3, 2, 1. Muito bem, estou vendo, viu? O pessoal da frente aqui está compensando. Por que eu peço isso? Para além da gente aquecer e ficar numa mesma sintonia, a gente começa a entender que as causas elas nos pertencem em alguma medida, né? Então, a gente começa a deixar de delegar isso para o outro, de dizer, a sua causa pretinha, ó, essa causa, né? Não, essa causa é sua também. Então, a gente para de delegar isso para o governo, para de delegar isso para a empresa e começa a agir no âmbito pessoal. E aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, até numa forma até mais geral, né? Porque é impossível esgotar esse assunto em apenas 30 minutos, mas é um pouco do que a gente faz no Instituto, trazer essa causa cada vez mais para o âmbito pessoal e partir dessa inação ou dessa, digamos, dessa quase imobilidade que a gente tem em relação às causas e partir para uma atividade, né? De mais do que dizer não ao racismo, dizer sim à igualdade racial e fazer coisas para mudar esse cenário. Então, sou Luana Genô, sou mulher, negra, mãe da Alice, que tem 1 ano e 8 meses, sou diretora executiva do IDBR, sou colunista da Ela, né, no jornal o Globo, semanalmente tenho colunas, às vezes polêmicas, o tema de amanhã é bem polêmico, por sinal.
Responsible Leader da BMW Foundation. Inclusive, estou indo amanhã para o México, onde a gente vai ter uma conferência de líderes responsáveis no mundo inteiro. E também sou chocolatra, então, por favor, não me ofereçam chocolate, eu estou tentando resistir bravamente. Sou mãe deste livro, que se chama Sim à Igualdade Racial, Raça e Mercado de Trabalho. Então, quem quer falar um pouco mais sobre esse assunto, aqui está ele. Foi gerado com muito carinho durante 2 anos, depois de um mestrado em Relações Étnico-Raciais. E assim, um pouco de todas essas interseccionalidades, né, e de identidades que eu tenho, resumidamente. O livro, né, só para falar para vocês, ele fala sobre como a igualdade racial ela perpassa a carreira de muitas pessoas, né? Ou seja, a temática racial, a temática de gênero, a luta pelas pessoas com deficiência não são questões só de pessoas que estão nestes lugares de fala. Então, por exemplo, quando eu vou falar sobre raça, eu vou também para o cara branco perguntar como é que o teu privilégio te deixou chegar no seu cargo. Então, eu começo a fazê-lo entender que ele também teve uma série de questões racializadas que o permitiram, muitas vezes, traçar coisas na vida dele que ele nem imagina. Então, eu entrevistei o Tadeu Nardodi, que é o CEO da Novelis, a Flávia Oliveira, que é uma jornalista negra de economia, o Bruno Galhaço, que é um ator branco, né, que começa a ter mais envolvimento com a causa racial depois que adota a Titi, uma menina negra, e agora o Bless, a Maria Gal, que é uma atriz negra, enfim, são 16 entrevistados e também tem alguns exercícios para a gente poder construir essa empatia, só para vocês saberem um pouco mais disso. Estou tentando passar... sim. O livro ele fala sobre conceitos chaves, né, raça, etnia, estatuto da igualdade racial, economia e inclusão, que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, e por aí vai. Calma aí. Isso. Quando a gente está falando sobre economia da inclusão, que é o que me traz aqui hoje, existe uma nuvem de palavras, né, que quem estuda hoje economia da inclusão, que tem sido uma coisa cada vez mais falada em fóruns nacionais e internacionais, né, que engloba um pouco mais de coisas para além da igualdade racial, a gente vê essa nuvem de palavras. Por exemplo, black and pink money, né? Então, quer dizer, eu, como mulher negra, compro de outras mulheres empreendedores negros. Ou eu, como parte da população LGBT, quero dar mais representatividade para pessoas que estão envolvidas com essa causa ativamente. Né? Quando eu falo de economia circular, também, que é um outro conceito, de eu aproveitar de maneira mais efetiva os meus materiais, etc., são temas correlatos. Eu não vou entrar aqui aprofundadamente em cada um deles, até porque tem pessoas que fazem isso melhor do que eu, mas pesquisando cada vez mais sobre a economia da inclusão, um pouco desse léxico aí que a gente vê reforçando e fazendo parte dessa economia da inclusão. Mas aqui, especificamente, eu queria focar com vocês o quanto a economia da inclusão ela está muito relacionada com inteligência de dados desagregados. O que significa isso? Significa que, para dizer que, além das políticas que a gente tem, que são políticas gerais, do tipo o universalismo, que é algo que a nossa Constituição propõe, que nada mais é do que todos devem ter acesso igual ou igualitário a vagas de emprego, que era o que o Du estava falando aqui, ou a saúde ou a educação. Quando a gente percebe que esse acesso ele não é igualitário, a gente começa a produzir dados desagregados, ou seja, para entender quem de fato tem acesso e quem não tem. Então, a gente começa a entender que políticas gerais elas não conseguem incluir efetivamente toda a população. Então, a economia da inclusão é também sobre isso. E aí a gente vai começar a ter políticas efetivas e direcionadas para partes da sociedade para poder incluir todo mundo, de fato, na economia. Né? Então, é um pouco sobre isso, resumidamente. E aí, o que é a economia da inclusão? Né? Segundo o site Economic Inclusion, que é um site dos Estados Unidos, que tem uma instituição que fala sobre isso, aliás, várias, são esses esforços públicos e privados estratégicos para identificar e trazer públicos subrepresentados para o centro da economia, né? Para potencializar esses públicos e ativá-los. E aí, especificamente agora, eu falo um pouco sobre diversidade e inclusão, que está, como a gente mostrou ali, associado a essa temática da economia da inclusão. Então, diversidade, eu circulo muito em empresas para poder dar treinamento sobre igualdade racial, sobre inclusão no mercado de trabalho. A gente tem o nosso selo Sim à Igualdade Racial, que eu vou falar um pouco mais para frente, que está associado também a incluir mais pessoas nessa população economicamente ativa. Mas diversidade, quando a gente circula nas empresas, pode ser tudo.
né? Então, é quase coisa demais, né, para as empresas lidarem com isso. E, às vezes, elas jogam na nuvem de diversidade do tipo, não, mas a gente já tem diversidade aqui. A gente tem pessoas que têm sotaques diferentes, pessoas que gostam de se vestir diferente, pessoas que têm expertises diferentes de conhecimento, temos áreas diferentes e por aí vai. Só que quando a gente está falando de inclusão, e a gente insiste muito nisso no Instituto, a gente está falando de um passo à parte. Tá? Inclusão tem a ver com pilares, metas, prazos, intersecções, dinheiro, tempo. Então, nem todas as empresas que estão dizendo que elas fazem diversidade, né, até para incluir economicamente mais pessoas, elas estão, de fato, fazendo inclusão. Então, por isso que a gente fala de economia da inclusão, porque a gente precisa ter pilares específicos, planos de trabalho específicos para, de fato, incluir mais pessoas economicamente. É isso que tem se mostrado mais efetivo. Então, preciso, sim, ter um pilar racial para entender quem são as raças que não estão aqui no mercado de trabalho, nos postos de liderança, né? As mulheres, né? Quando eu olho os gêneros, né, e eu identifico mulheres, onde estão as mulheres? Será que essas mulheres estão trabalhando há 10 anos na minha empresa e não estão conseguindo acesso aos cargos de liderança? Será que as empreendedoras mulheres, elas estão na capa da Exame, faturando tanto quanto os homens? Então, eu começo a entender que existem situações específicas que eu preciso me direcionar a elas para poder, de fato, fazer com que o Brasil cresça economicamente. Então, alguns dos pilares mais comuns nas empresas são raça, gênero, PCDs, população LGBT, gerações e por aí vai. Aqui quero apresentar para vocês um vídeo que a gente tem, né, para mostrar justamente e fazer refletir sobre o quanto a sociedade está desnivelada em termos de oportunidades, em termos de... Enfim, dessa linha que a gente acredita muitas vezes que está dada, né, que é a linha praticamente da meritocracia, né, como se todo mundo saísse do mesmo lugar para alcançar as oportunidades. Então, a gente tem feito o jogo do privilégio branco, rodando isso em várias instituições, e eu acho que é importante colocar aqui também para a gente falar sobre economia e inclusão. Cor ou raça? Raça. Cor ou raça? Raça. Cor ou raça? Vou querer meu tempo extra, hein? Olha lá, hein? Tô vendo aqui girando o tempo. Se não rodar, não tem problema. Cor ou raça? Raça. Raça. Eu não entendo muito raça, assim. Raça. Eu acho que no final ela me defende melhor. Muita gente fala que raça não existe, mas a verdade é que muita gente, pela sua origem, acaba tendo uma forma diferente de lidar com o mundo. Eu sou filho de um pai negro, de uma mãe branca. Significou perguntarem pra minha mãe se eu era adotado. Com 6 anos, assim, na escola, o menino falou pra mim: você não vai beber no meu copo porque você é negra. E o que é privilégio branco pra você? Não sofrer nenhum tipo de racismo ou de preconceito por pertencer a um estereótipo branco. Tipo, às vezes que eu saí mais ou menos desarrumado, fui na padaria, a polícia me parou. É você nunca ter sua capacidade duvidada, sabe? É algo que tem que ser reconhecido e que tem que ser refletido para que a gente possa gerar uma mudança. E no jogo você acha que você vai ficar mais pra frente ou pra trás se tratando de privilégios? Bem pra trás. Não pela cor, mas de onde você é, de onde você vem, de onde você mora. Da onde eu vim ter pai e mãe casado, tipo, é um privilégio. Eu acho que eu gostaria de ficar igual. Se sua família esteve presente na sua infância e adolescência, dê um passo adiante. Se considera que teve boa convivência com eles, dê um passo adiante. Se você ganhou mesada durante a sua infância ou adolescência, dê um passo adiante. Se sua casa já encheu de água ou você perdeu algum bem por morar em área de risco, dê um passo atrás. Se você já estudou em uma instituição pública no ensino básico, médio ou fundamental, dê um passo atrás. Se você teve problemas em ser aceito, fazer amigos na escola ou arranjar emprego em função da sua raça, dê um passo para trás. Se já ouviu piadas por conta da sua cor da pele ou do cabelo, dá um passo para trás. Se já desejou ter outra cor de pele, dê um passo para trás. Eu acho que eu andei mais para frente do que eu imaginava
Eu me senti igual por ver pessoas da mesma raça que eu aqui, muitas vezes indo para frente, mas quando eu fiquei na frente e vi outras pessoas indo para trás, isso me incomodou. Eu me senti mais uma vez que, porque é uma questão racial, os negros sempre estão atrás, mesmo em um jogo. Para mim, a própria definição do privilégio é quanto mais privilégio você tem, menos você consegue entender o que é o privilégio. Eu acho que esse jogo é o melhor jogo que você pode jogar na vida. Se isso fosse uma corrida, a gente não sairia do mesmo lugar. Como você quer que seja justo? Acho que todo mundo precisa batalhar muito para conseguir o que quer, mas tem barreiras que são maiores para uns do que para outros. Questionar sobre os privilégios da sociedade é uma forma muito bacana da gente se tocar que a gente precisa lutar por igualdade. E é por isso que existe o Instituto Identidades do Brasil. A gente criou a campanha Sim à Igualdade Racial, que convida a todos, independente da cor da pele, a virem conosco lutar pela igualdade racial, pela igualdade de direitos, pela igualdade de oportunidades. Você vai ver produtos a partir de agora com esse símbolo. Aqui você vê diferentes tons de pele representados, representam a diversidade étnico-racial do nosso país. Você está aqui, com certeza. Se associe ao Instituto, compre os produtos e nos ajude a arrecadar fundos para outras ONGs que estão também nessa luta. Diga sim à igualdade racial. E aqui, né, assim, eu acho que mais do que ver esse vídeo, a gente fazer praticamente um exercício mental, né, de onde a gente está na linha, eu acho que é importante entender o que a gente faz com essas informações no nosso dia a dia, né? E aí, um dos economistas que, para mim, é uma das maiores referências quando a gente fala de economia e inclusão, ou economia da inclusão, é o Marcelo Paixão, que é um economista que agora está alocado na Universidade do Texas, né, mas que ele originalmente é aqui do Laeser, da UFRJ, e ele foi um dos pioneiros, né, a trazer essa discussão de inclusão para a economia, e ele vai dizer que, mesmo reconhecendo que políticas universais são importantes, a questão é saber que seus efeitos não tiveram a capacidade de efetivamente enfrentar o abismo socio-racial do país, né? E aí, especificamente, como a gente tem pouco tempo, eu vou focar toda a minha discussão praticamente de economia da inclusão e igualdade racial, que é um tema que eu levo para as empresas, para as universidades, enfim, para as instituições de maneira geral. E aí a gente entende que igualdade racial é, sim, investimento em crescimento socioeconômico. Então, não são duas pautas distintas, pelo contrário, né? Porque a gente, às vezes, olha, né, e só quer acompanhar a alta do dólar, ou, enfim, ter números que falam e que tem, em tese, na nossa cabeça e consciência, mais a ver com a economia, mas a gente esquece que, quando a gente não inclui a maior parte da população do Brasil nesse diálogo sobre inclusão, sobre o acesso aos recursos, né, que sejam de emprego, que sejam de estudos, a gente está perdendo, a gente não faz o Brasil crescer. Então, quando a gente está falando sobre igualdade racial, é falar sobre economia da inclusão e não é caridade, né? E aqui alguns dados sobre o Brasil e as oportunidades que a gente tem de crescimento. A população negra no Brasil ela representa hoje mais de 110 milhões de pessoas, né? E aí é muito engraçado quando eu tenho esse diálogo com uma população dos Estados Unidos, as pessoas falam, não é possível, vocês são 3 vezes maior do que a população negra nos Estados Unidos? Sim, a gente é maior, só que a gente é um grupo que tem sido minorizado, né? E até em termos de economia, as pessoas ficam pensando, nossa, se vocês de fato tivessem e investissem na pujança dessa população, o quanto o Brasil não iria crescer, né? Porque a gente escuta hoje, fala, se eu tiver que perguntar para vocês 10 empresários ou pessoas que têm sucesso e poder nos Estados Unidos, é muito mais fácil a gente enumerar do que no Brasil. Então, tem alguma coisa errada, né? 5% dos cargos executivos nas 500 maiores empresas é onde a população negra está. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que nas 500 maiores empresas do Brasil a gente só tem 5% de participação dessa população, que é a maioria, tem alguma coisa errada. Menos de 1% é uma mulher negra em cargos de liderança. Então, você vai circular nessas empresas e você não vai encontrar uma mulher preta como eu, ganhando um salário de 20, 30 ou 40 mil reais. Então, a gente tem coisas erradas nesse princípio, mesmo se essas pessoas têm a capacitação técnica para isso. Porque a gente tem ido em várias empresas e tentado entender os perfis de profissionais que já estão lá há muito tempo, e a gente vê pessoas com mestrado, pós-doutorado, internacionais e falando 3, 4 línguas, e essas pessoas estão com suas carreiras congeladas por conta do racismo institucional, mas a gente não fala sobre isso. Essa população representa 1,5 trilhões de reais na economia
E quando a gente está falando sobre igualdade racial, a gente está falando também sobre a redução das desigualdades da Agenda 2030, da qual o Brasil é signatário, né? A gente é signatário dessa agenda. Então, em tese, a gente tem todo o aparato para fazer isso acontecer. E, além disso, né, quando a gente está falando sobre igualdade racial, é óbvio que a gente está falando sobre Brasil, mas a gente está falando sobre o mundo, né? E quando a gente faz esse recorte, por exemplo, para a América Latina, 40% da América Latina é negra e indígena. E a situação não é muito diferente daqui, né? A gente está falando de um contingente de 230 milhões de pessoas, onde a população negra está mais concentrada em países como Brasil, Haiti, República Dominicana, Cuba, Venezuela, mas 60% dessa população estão em situações de pobreza e desemprego, né? Então, essas estatísticas elas têm cor. E o fato de eu não olhar especificamente para essa população como potência econômica, né, e não incluir financeiramente essa população faz com que muitas economias não cresçam. E a gente olha as crises ao nosso redor e às vezes a gente acha tantos outros motivos, mas a gente não olha para a questão da desigualdade racial, né? Então, a gente precisa olhar mais para isso, e eu acredito muito nessa produção de dados, né? Porque a gente não tem hoje dados muito censitários desagregados, e isso dificulta uma leitura desse quadro. Então, a gente tem feito todo um trabalho para estimular a produção de dados desagregados para poder ler as desigualdades de maneira mais profunda. E aqui alguns dados, né? Sem igualdade de gênero, as empresas perdem. Uma maior participação feminina traria 382 bilhões de reais à economia brasileira. O crescimento da economia está diretamente relacionado à prosperidade desses setores subrepresentados. Então, 98% do crescimento econômico nas 100 maiores cidades dos Estados Unidos foi devido ao crescimento dos empreendimentos da população negra, né? Então, a economia da inclusão é também olhar para isso. A inabilidade da gente maximizar o talento das pessoas negras, enfim, cria efeitos devastadores na economia. A cada ano, nossa economia perde bilhões de dólares por permitir que as desigualdades raciais e sociais persistam. É um dado dos Estados Unidos, da American Community Survey. O endividamento, a gente tem que se perguntar, né, se o endividamento que a gente tem hoje do país ele é intencional ou uma oportunidade para o crescimento? Onde é que a gente quer se posicionar? Porque 1 a cada 3 brasileiros ainda é desbancarizado e sem acesso à educação financeira. E 69% dos negros é desbancarizado, né? Ou seja, não tem conta no banco, acesso à educação financeira, e 59% das mulheres é desbancarizada. Esses são os dados do Instituto Locomotiva. A gente pode olhar isso como oportunidade de crescimento, mas também há quem olhe para esses dados como intencionalmente você permitir com que isso aconteça para que esse tipo de poder econômico fique na mão de poucos, né? Então, é a maneira como a gente olha também. A igualdade racial faz as empresas crescerem, então as empresas com alto índice de diversidade racial têm 35% mais de probabilidade de obter resultados acima da média, segundo a pesquisa Diversity Matters da McKinsey & Company. Empresas com altos índices de diversidade e orientação sexual têm gerentes 85% mais engajados, né? Então, orientação sexual também faz com que as pessoas que se sintam bem naqueles ambientes performem melhor. E 150 anos é o tempo estimado pelo Instituto Ethos para que o número de executivos negras e negras, negros e brancos sejam equalizados, né? Sem as ações afirmativas. E aí, particularmente, as pessoas me perguntam, o que te motiva? Eu não quero esperar. Como eu falei para vocês, eu tenho uma filha de 1 ano e 8 meses. E se eu disser, essa é uma causa dela, para mim não faz sentido, né? Se a gente ficar delegando essa causa para as novas gerações. Então, acho que a gente tem que pegar, botar a mão na massa, produzir dados, empregar mais pessoas, comprar realmente, fazer com que essa representatividade que tanto importa valha na nossa prática, né? Direcionar os nossos esforços para potencializar mais economicamente populações que estejam subrepresentadas e subvalorizadas, né? Eu ia botar aqui um vídeo, mas eu acho que eu vou pular. Só para dizer que eu não quero esperar, e o tempo também está correndo, então o tempo também não quer me esperar. E aí, quando a gente fala sobre economia da inclusão, é sobre olhar um filme da história, com lentes de aumento e não somente a fotografia do momento, né? Que senão, às vezes, a gente joga isso para... Todo mundo tem acesso à internet agora, os bancos sem agência estão aí, dá a impressão que está tudo bem. Só que a gente precisa ter um olhar mais aprofundado sobre isso e ter cada vez mais medidas para equalizar essa balança, né? E aí, quando eu olho o filme da história, aqui só para contar uma historinha para vocês, eu começo com um olhar sobre a minha infância, né?
Essa era a minha referência de infância, era como eu queria ser quando eu crescesse. Essa era a minha profissão, se você me perguntasse, quando eu tinha 5 anos de idade, né? O que você quer ser quando crescer, Luana? Eu quero ser paquita. Eu pergunto para todo mundo, por que eu não poderia ser paquita e ganhar muito dinheiro na empresa Xuxa S.A., né? E aí as pessoas, obviamente, falam, porque você é negra e tudo isso. E aí, quando eu tinha mais ou menos 9 anos de idade, foi assim que eu me desenhei. Esse é um autorretrato. E aí eu me desenhei dessa forma, e a gente leva muito essa discussão sobre racismo para as escolas, para a primeira infância, dizendo que isso não é brincadeira de criança, isso faz justamente com que as pessoas percam o seu potencial de pensar e de se projetar em várias tantas profissões, porque elas querem seguir um padrão, né? Então, a gente pode falar horas sobre isso aqui, mas eu acho que essa discussão é muito grave, a gente precisa tê-la com cada vez mais eficiência nas escolas e levar isso sem tabu. E mais tarde eu fui ser modelo de passarela e também entendendo que existe ainda um lugar demarcado para a mulher negra, né? Então, eu era muito chamada para fazer editoriais específicos sobre África, sobre determinados lugares, e não por acaso a mulher negra hoje ela é vista ainda com lugares específicos no mercado de trabalho. Você chama essa mulher para ser a sua babá, para ser a recepcionista da escola, mas você não desenvolve essa profissional para ser a sua gerente, a sua CEO. Então, tem alguma coisa muito errada nos perfis que a gente está desenvolvendo profissionais, e aí eu acho que essa associação ela tem o seu fundamento, e a gente percebe que representatividade importa, né? Quando eu falei com Barack Obama, durante 20 segundos, eu dei meu livro para ele e falei, entrega para a Michelle, por favor, pitch de elevador, né? Mas também falei que o quanto a igualdade racial é uma coisa que a gente ainda precisa discutir no Brasil, inclusive chamando reforço internacional, porque a gente precisa avançar essa discussão. Aqui eu falo muito rapidamente também sobre essa dificuldade de reconhecer o racismo no Brasil, que para mim está absolutamente ligada com o desenvolvimento da nossa economia, porque a gente olha outras economias potentes, como nos Estados Unidos, e olha e fala assim, poxa, lá mesmo com o racismo eles conseguem mais avanços na economia, né? Mas isso sim era racismo, né? Os banheiros para pretos e para brancos separados, isso é racismo, isso é grave. Eu olho para outros contextos, como na África do Sul, a política do apartheid, Nelson Mandela, e falo, isso sim era racismo, praia para pretos e praia para brancos. Eu olho para um outro contexto, como Hitler, né? E vejo toda a política antissemita, a gente discute isso muito com as escolas judaicas, e a gente percebe, né, todo esse lema do never again, não é uma coisa que eu quero repetir na minha história e que é muito grave, a gente precisa todo dia relembrar a dor do antissemitismo e como é que a gente não repete isso na história. Mas quando a gente olha para o racismo no Brasil, a gente vê um escravizado liberto, feliz, depois da Lei Áurea, né? Que problemática é essa? A gente ainda romantiza muito o racismo no Brasil, os efeitos desses números que ainda são impostos na nossa sociedade. A gente tem quase 13 milhões de desempregados, 70% deles é negro. Se a gente não conseguir ver a associação entre essa romantização e esses números, a gente está falhando. Então, é um convite para a gente parar de romantizar o racismo no Brasil. E aí, raça, né, aqui para falar também sobre discursos e experiências sociais compartilhadas, porque à medida que a gente também não usa o termo raça, a gente também muitas vezes está negando o potente efeito do racismo na nossa sociedade, né? Alguns usam etnia, alguns usam outros termos, e eu acho que é muito difícil a gente lutar contra um fenômeno se a gente não sabe nem do que a gente está falando. Então, eu sempre insisto, assim como Kabengele Munanga, no uso do termo raça. Né? A gente aqui pode discutir um pouco mais sobre isso, porque fui informada que o tempo acabou, mas eu estou aqui persistente, resistente, como sempre. E aí, né, eu sempre também falo, né, nas pesquisas, nos artigos, enfim, que todos têm raça e repertórios ligados à cor da pele. No Brasil, a gente tem 5 definições de cor e raça. Essas pessoas participaram da minha pesquisa, então eu uso essas imagens para poder ilustrar para vocês a composição do Brasil em termos de cor e raça, né? A população indígena, os brancos, os pretos e pardos que juntos formam a raça negra e os amarelos. Então, quando a gente está falando de população negra, a gente está falando dessa soma de pretos e pardos que juntos são a raça negra, né? E aí eu costumo dizer que, para aqueles que acham que os azuis existem, né, porque alguns falam, Luana, mas eu não vejo cor, todos são iguais, independente se eles são pretos, brancos, amarelos ou azuis. E aí eu digo que os azuis eles são os avatares, eles são os Smurfs, eles são os do Blue Man Group, mas eles não são do IBGE, até porque a gente vê cor todo dia e a gente não vê os azuis, né? Então, os azuis não fazem parte do IBGE, só para informar. É importante dizer, né, claro?
Que às vezes as pessoas acham que os azuis estão aí, que a gente não vê cor, mas quando a gente vê um homem negro atravessando na nossa direção, a gente corre. E se fosse um azul, a gente até abraçava, né? Então a gente precisa se atentar um pouquinho. Muito, na verdade. Estereótipos é igual a atalhos, né? Então, aí, por exemplo, tem um vídeo do governo do Paraná, que eu sei que também não vai dar tempo de passar, porque eu falo muito, que fala, né, o que você vê quando você vê um homem negro engravatado. Independente se o cara tem a pós-graduação, se ele tenha o que for, você vê um segurança de shopping. É assim que o governo do Paraná problematiza essa questão da gente ainda ver muito cor para além de classe, né? Aqui tem o vídeo do governo, que eu não vou passar. Quando eu me defini para vocês lá atrás, eu falei que eu era negra, mulher, tinha lançado um livro, etc. Então, todos nós somos permeados de diversas identidades, né? E é importante que a gente faça essas interseccionalidades sempre, até para ter dados mais aprofundados sobre as nossas realidades. Aqui a gente fala sobre igualdade de gênero para quem? Muitas vezes a gente discute muito sobre igualdade de gênero nas empresas, para ter uma economia mais inclusiva, mas a gente esquece de dizer que a mulher negra ela recebe metade da branca, que o homem negro recebe também quase metade do branco. Então, a gente precisa racializar os dados, entender se essas pessoas têm deficiência, se são da população LGBT, para ter dados mais inclusivos, né? E aqui um pouco sobre o trabalho do IDBR, finalizando já. A gente ajuda as empresas a terem mais musculatura sobre a igualdade racial. Esse aqui é um pouco do nosso time. A gente já treinou mais de 12 mil pessoas em empresas. A gente, inclusive, tenta o máximo possível nas nossas iniciativas ter o máximo de intersecções. Essa aqui é de Anacleia Galdino, que palestrou no nosso último fórum em São Paulo, para falar sobre a população preta e amarela são os que mais sofrem com deficiência física, e a gente não está olhando para isso. Então, falar sobre inclusão é ter um dado mais aprofundado na economia do Brasil. A gente tem um selo que é para identificar quais empresas estão engajadas com a promoção da igualdade racial. Então, são 3 anos de exposição frequente a essa temática. Aqui são algumas das empresas. Aqui tem o programa Respeito Dalton, que é um programa que a gente roda em 54 municípios do Brasil. Eles usam as assinaturas, eles fazem grupos de trabalho, enfim. Tem o chão de fábrica envolvido, tem o CEO envolvido, e a gente acredita muito nisso, né? Não é uma empresa perfeita, pelo contrário, acho que tem muito a fazer, só que a gente acredita muito nessa questão de trabalhar e fazer com que a gente tenha boas práticas cada vez mais no mercado de trabalho. A gente está começando um trabalho na Arezzo, no Grupo Soma, que é um censo de diversidade. A gente criou um guia de boas práticas, chama guiadeboaspraticas.com.br, para poder mapear quantas empresas estão investindo nisso, quem são as empresas, o que estão fazendo. Gerenciamento de crise, então, de fato, as empresas acabam ligando para a gente quando elas têm algum tipo de crise. Para a gente pouco importa se é quando elas têm uma crise ou se é quando elas estão querendo fazer, o que importa é que façam. A gente mapeia boas práticas internacionais, então 2 vezes por ano a gente vai para as empresas nos Estados Unidos para poder mapear o que está acontecendo. Essa aqui é uma foto com o board da Johnson & Johnson, que tem 12 pessoas dedicadas a entender, a produzir um plano sobre igualdade racial, de gênero, enfim. E eu acho que é muito importante a gente entender o que já está sendo feito. A gente tem o pilar de educação, onde a gente tem bolsas de estudos, inglês e MBA, especialização na Fundação Dom Cabral. A gente também tem um pilar de engajamento, que tem um vídeo do prêmio, e eu acho que eu vou passar esse e depois eu já encerro a minha fala, que eu acho importante. A igualdade racial é minha causa. Se o Instituto existe hoje, é para que ele não exista no futuro. A gente está aqui porque a gente quer fazer um Brasil melhor. E eu vou anunciar para vocês, a diversidade não tem volta. A força desse país está nas mulheres. Tem mulher que luta com os punhos, tem mulher que luta com a ponta dos pés. Quem é o vencedor da noite? Flávia Oliveira. Muito feliz, muito obrigado a todo mundo. Capindelê Munanga. O jogo é bom, vai que vocês vão gostar. Então, esse é o nosso prêmio, produzido com muito carinho por uma equipe que se dedica 100% do tempo a fazer, né, ver o que está acontecendo de melhor, de novo, sempre com espaço para melhorias, mas
dizendo sim à igualdade racial, mais do que não ao racismo. Então, vocês podem indicar nomes de pessoas e iniciativas até janeiro do ano que vem, e a premiação vai ser em maio de 2020. A gente também tem um fórum. Eu queria passar o vídeo, mas não dá, porque eu sou do videozinho, sabe? Eu adoro um videozinho. Mas eu vou pular e eu vou encerrar, e se der tempo a gente passa. A gente faz encontros de lideranças, a gente tem campanhas de engajamento. No ano passado, nessa mesma época, a gente lançou uma campanha chamada Black Salary Friday, para mostrar que os salários dos profissionais negros estavam com desconto ainda. Porque a gente tem que usar o lúdico, né? Se falar sério não adianta, a gente também sabe usar o lúdico, né? A gente faz pesquisa, levantamento de profissionais, a gente tem uma pesquisa em parceria com a Great Place to Work, a gente participa de fóruns. Eu estava exatamente aqui no Museu da Manhã, há uns 2 meses atrás, sempre batendo carteirinha com a prefeitura, falando sobre isso também. Então, a gente dialoga com todo mundo, independente de governo, porque a gente precisa pautar isso, para a gente é o mais importante, enfim. Então, a gente dialoga muito com o Ministério Público do Trabalho, até dialoga com secretarias também, porque a gente precisa entender o que está acontecendo, entender isso a longo prazo. A gente tem uma parceria com a 99 Jobs, o Du até estava falando aqui anteriormente, que é o Trampa Comigo, que agora vira uma plataforma para poder incluir profissionais negros. Eu posso falar sobre isso para quem a gente falar depois. A gente tem o levantamento de profissionais negros. Eu acho que isso aqui era importante ser dito, que a gente faz agora alguns levantamentos, né? E esse levantamento foi feito no nosso fórum, e 71% dos respondentes afirmaram ter sofrido racismo no ambiente de trabalho. Desses 71%, 73% eram mulheres negras, e entre as pessoas empregadas, 24% dos respondentes desejam continuar na área de atuação, mas acreditam que os seus líderes não os veem como potenciais lideranças. Então, a gente ainda precisa entender como é que a gente está desenvolvendo as pessoas negras dentro das empresas, porque não adianta só colocar para dentro, né? Às vezes, a gente tem pessoas ali que estão ali 10 anos e não sofreram nenhum tipo de promoção, e a gente está vendo empresas com esse discurso de tipo, a gente quer mais igualdade racial, só que ela tem que permear os diversos aspectos, né, de não só recrutamento e seleção, mas promoção e desenvolvimento, enfim. E ações afirmativas são igual a medidas temporárias, né? Acho que é sempre importante reforçar que a gente é super a favor de cotas, mas assim, ninguém quer cota para sempre. A gente quer um país mais igualitário para todo mundo. E eu acho que é muito importante a gente reforçar isso, até porque cada lei de cotas elas têm tempo de validade, porque a gente quer fazer um Brasil melhor, a gente quer esgotar logo esse assunto, e a gente precisa andar com isso para que, de fato, isso seja possível. E aqui eu uso uma fala da Tatiana Silva, né, que é a coordenadora de igualdade racial do IPEA, que as ações afirmativas são políticas temporárias para alterar esse cenário de forma a garantir o acesso a direitos, bens e serviços semelhantes ao restante da população. Eu acho que as cotas e as metas, elas são muito demonizadas, e a gente fala pouco para a população que isso não é favor, isso é uma dívida histórica que precisa ser sanada, né? Então, a gente não fala muito sobre isso, e eu acredito muito que a gente pode melhorar e ter mais consciência sobre o que a gente fala. E o que eu posso fazer, que eu acho que é o que a gente leva daqui? Eu gostaria até de ouvir vocês, mas o tempo já se esgotou, mas aqui a gente tem ouvido algumas pessoas e a gente tem entendido que reforçar a importância de cotas e metas é uma forma de ser mais ativo e dizer sim à igualdade racial. Comprar e divulgar intencionalmente mulheres, negros, população LGBT e PCD. E sim, eu posso direcionar os meus esforços de compra para populações específicas. Eu posso ter um recrutamento direcionado, incluindo de lideranças, ter ou endossar metas de inclusão para a minha área, para a minha empresa. Eu posso combater piadas racistas, denunciar casos comigo ou com terceiros, sugerir rodas de conversa sobre o tema que tenho dúvidas, educar filhos, parentes e amigos para entender melhor sobre a história da escravidão no Brasil, com conteúdos de YouTube, livros e podcasts. Então, são coisas simples e fáceis que, às vezes, a gente delega para o governo deveria fazer, mas cadê você fazendo também? E aqui eu termino dizendo que, enquanto a cor da pele for privilégio para uns e problema para outros, será nossa responsabilidade transformar a igualdade em realidade. Então, quando cada um de vocês aqui falou que a igualdade racial era a causa de vocês, ela deixa de ser a minha causa e passa a ser a causa de vocês no âmbito pessoal também. E cada um pode lutar com as suas armas e dentro do seu lugar de fala para que a gente tenha uma economia mais inclusiva. Tá bom? Então, essa é a minha fala. E eu queria só terminar, se possível... Cadê? Só 1 minuto e 20 segundos. Impossível? Tá bom. Então, veja o vídeo do Fórum Sim Igualdade Racial, que também é uma oportunidade bem legal que a gente faz em São Paulo. Obrigada.